A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. A Quaresma é um tempo forte de espiritualidade que podemos e devemos aproveitar para vencer os nossos pecados. Vamos aprender com o Padre Leonardo Wagner. A perfeição cristã consiste na união com Deus pela caridade. Às vezes nós pensamos que a perfeição cristã é fazer coisas como obras, ou como quantidades de oração, ou como sacrifícios. Mas, na verdade, a perfeição cristã é o amor. Agora, o contrário também é verdade. Existem aqueles atos de falta de amor, aqueles atos que são contra a caridade, que em vez de nos unir a Deus, nos separa de Deus. Nós chamamos de pecado mortal, pecado grave. O pecado grave ou mortal tem esse nome justamente porque ele nos mata a nossa alma. Às vezes nós não compreendemos a gravidade do pecado. Um só pecado transformou um anjo de luz em Lúcifer, Satanás. Um só pecado fez com que os nossos primeiros pais perdessem o paraíso para sempre. Perdessem os dons naturais e sobrenaturais e preternaturais. Um só pecado destruiu toda a humanidade. Por isso, nós devemos lutar bravamente contra o pecado. Se nós não compreendermos a gravidade do pecado, esta ofensa a Deus que nos separa da caridade, portanto faz um abismo entre nós e Deus, nós nunca lutaremos com as forças necessárias para nos livrarmos dele. Às vezes nós achamos que o pecado é quase como uma consequência inevitável da nossa natureza humana. Então eu sou assim mesmo, a gente é humano, a gente é fraco, a gente peca. Talvez você já tenha escutado muito essas palavras ou até você já tenha repetido isso. É verdade, nós somos humanos, nós somos fracos, nós pecamos, todos nós podemos cometer pecados graves, infelizmente. Porém, eu não posso me justificar dizendo que é isso mesmo. Não posso me justificar dizendo que tanto faz. Não, eu tenho que me arrepender e lutar contra ele, não esperar para o próximo, né? Porque se eu começo a me justificar que isso faz parte da minha humanidade, eu não estou fazendo força para lutar contra ele. Eu tenho, sim, que aceitar a minha fraqueza, a minha imperfeição, senão isso vai ser orgulho ou escrúpulo. Mas eu tenho também, e isso é muito importante, principalmente porque estamos agora na Quaresma, compreender a dureza, a maldade, a feiura do pecado. Voltando ao que eu falei, um só pecado mortal transformou um anjo de luz no demônio. Um só pecado mortal, uma desobediência grave a Deus, expulsou Adão e Eva do paraíso, fez com que eles perdessem tudo o que Deus tinha dado para eles. E como consequência, todos nós fomos atingidos também. E para nós compreendermos com maior profundidade ainda, sem sombra de dúvida, qual é a feiura, qual é a gravidade do pecado, o remédio dele é Jesus crucificado. Então precisou Deus se fazer homem e morrer na cruz por nós, derramar o seu sangue por cada um de nós, para que nós fôssemos perdoados, para que nós fôssemos justificados pelo seu amor. Por isso, é sempre bom
que nós recordemos e a gente faça uma espécie de revisão. A igreja, inclusive, nos convida, nos orienta que todas as noites a gente faça uma coisa chamada exame de consciência. Por quê? Porque nós temos essa tendência para o mal, mas nós não podemos nos conformar a ela. Eu posso até cometer fraquezas, imperfeições com muita frequência, mas eu tenho que sempre pedir a Deus a graça e sempre tender à perfeição. Bom, o que é que nós, de modo especial, podemos fazer durante esse tempo que a igreja nos dá uma graça especial, que é na Quaresma, para vencermos o pecado? Eu queria só lembrar que o tempo litúrgico, ele não é um tempo como se fosse uma comemoração civil que a gente recorda e vai repetindo. O tempo litúrgico, como é um tempo sagrado, como faz parte da Sagrada Liturgia, tem uma graça especial naquele tempo. Então, se você participa da Quaresma, coloca o seu coração, com fé, você recebe uma graça especial de conversão na Quaresma. Exatamente, Deus não nos pede nada sem nos dar a força de fazê-lo. Então, nós temos esse tempo muito especial para transformar o nosso coração. Aproveite, tem uma graça especial na igreja na Quaresma. Então, como é que eu faço? Qual seria a melhor maneira de aproveitar a Quaresma para vencer o pecado? Vou dar apenas uma dica. Procure ver qual é a raiz do seu pecado. Porque às vezes nós vamos confessar e a gente, como uma árvore, aqui temos muitas árvores, e a gente corta a árvore, corta lá a planta, não sei até que ponto ela cresceu, digamos que ela cresceu muito, ficou um tronco grosso, então seria um pecado grave, ou cresceu pouquinho e foi um pecado venial. Então um exemplo aqui, mas não importa. Você cortou o tronco, mas a planta ainda está num terreno fértil, ainda está chovendo, fazendo sol, ela vai brotar de novo. Então eu tenho que saber qual é a raiz do meu pecado, ou seja, o que é que me leva a cometer aquele pecado, aquele vício, aquela fraqueza, aquela imperfeição. E eu vou tentar combater aquilo que me leva a cometer aquele pecado. Por isso eu sempre digo e repito, a melhor penitência, o melhor sacrifício é eu fazer algo que vá na contramão das minhas fraquezas. Exemplo, se eu sou uma pessoa preguiçosa, eu vou fazer, se eu me reconheço como uma pessoa preguiçosa, eu vou fazer algo para combater a raiz da minha preguiça. E assim por diante, todos os outros pecados. Então, lembrando, para nós concluirmos nossa meditação da manhã, hoje, o tempo da Quaresma é um tempo de graça. E um tempo especial de luta contra o pecado. E Deus nos dá uma graça especial de conversão na Quaresma. Mas não basta só a gente fazer uma limpeza superficial. É importante que a gente vá na raiz. Aonde é que o meu pecado está se alimentando? De quê? Quais são aquelas coisas que eu preciso cortar para matar o meu pecado? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Alerta, pecador, alerta, deste sono que estás, lembrai que has de morrer, pois da morte ninguém se livra. Pecador, agora é tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo. Já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo. Já não sejas pecador. Vais pecando, vais de horror em mais horror, contemplando a cruz de Cristo. Já não sejas pecador,
contemplando a cruz de Cristo, já não sejas pecador. Desperta, tu que dormes na escuridão, vem ouvir as trombetas de Sião. Proclama que Jesus voltando está, que seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Proclama que Jesus voltando está, que seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Proclama que Jesus voltando está. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, tendo passado mais da metade da Quaresma, agora iniciamos um tempo forte de preparação para a Páscoa, em que nós iremos ler sistematicamente o Evangelho de São João. A Igreja reserva o Evangelho de João para os tempos fortes do ano litúrgico. E nesse capítulo 4 nós vemos o segundo sinal de Jesus, que faz um milagre através da fé de um pagão. Vejam, aqui precisamos colocar as coisas no contexto.
Em primeiro lugar, Jesus foi até Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele encontrou aquelas pessoas que viviam ao redor do templo. São Tomás de Aquino nota uma coisa interessante, que os judeus tinham uma dignidade maior do que o povo da Galileia. E, portanto, tendo uma dignidade maior, humanamente falando, infelizmente, estavam mais distantes de Deus. Então, a dificuldade dos judeus de crerem em Jesus era muito grande. Jesus foi a Jerusalém e ali expulsou os vendilhões do templo. Subindo para a Galileia, Jesus passa pela Samaria e encontra os samaritanos, que são menos ainda do que os galileus. Ou seja, vejam a hierarquia humana. Os judeus eram nobres, os galileus menos nobres, os samaritanos quase nada, eram sincretistas. E é interessante notar que quanto mais baixa a pessoa, mais foi a reação positiva com relação a Jesus. Na Samaria, Jesus fala com a samaritana e as pessoas imediatamente se convertem. Agora Jesus chega novamente na sua terra onde ele cresceu, na Galileia, e agora ele se encontra com um pagão que vem pedir um milagre. Jesus, que vê que os galileus não crerão se não tiverem um milagre, se comove diante da fé daquele homem pagão. Vejam novamente a hierarquia. Os judeus nobres nada aceitaram. Os galileus, menos importantes, aceitaram alguma coisa. Os samaritanos, sincretistas, se converteram. Agora, um pagão. Fé fulgurante. O que esse evangelho nos ensina? Ele nos ensina que nós, para fazermos o ato de fé, precisamos nos humilhar. Sim, se nós estivermos arrogantes e soberbos diante de Deus, nós não iremos compreender. Mesmo que Ele faça milagres, nós não iremos ouvir a sua voz. Então, nós precisamos aqui nos dar conta que nós, humildemente, precisamos nos rebaixar diante de Deus e meditar, pensar, rezar, para que Ele ilumine o nosso mundo interior e nós finalmente possamos crer e crer plenamente naquilo que o Senhor faz para nós. Se nós não tivermos essa humildade de meditar, ruminar, ver na nossa vida, no dia a dia, os favores de Deus, nós não creremos, nós não teremos fé. Vejam, Jesus realiza sinais. Esse Evangelho de João, essa primeira parte do Evangelho de João é o livro dos sinais. Mas esses sinais que Jesus faz não são colhidos pelos arrogantes. Somente aqueles que humildemente estão abertos para enxergar a revelação divina aqueles que realmente fazem o ato de fé. Por isso, fé e humildade estão sempre unidas. Vamos aqui ver esta humildade maravilhosa deste pagão que pede um milagre, que Jesus cure o seu servo e, no entanto, humildemente nem sequer exige que o Cristo venha na sua casa, mas que diga uma palavra para que ele seja salvo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Do desejo de ser amado, estimado, procurado, livra-me, Senhor, do desejo de ser honrado, preferido e louvado, livra-me, Senhor, do desejo de ser
aceito, aprovado e adulado. Livra-me, Senhor. Troca o meu coração, orgulhoso e ferido, pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer, que cresça a tua graça que reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim. Do temor de ser humilhado, desprezado, rejeitado, livra-me, Senhor, do temor de ser esquecido, caluniado, injuriado, livra-me, Senhor, do temor de ser escarnecido, ridicularizado. Livra-me, Senhor. Troca o meu coração, orgulhoso e ferido, pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer, que cresça a tua graça que reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A obrigação do domingo, números 2182 e 2183. A participação na celebração comunitária da Eucaristia Dominical é um testemunho de pertença e de fidelidade a Cristo e à sua Igreja. Assim, os fiéis atestam sua comunhão na fé e na caridade. Dão simultaneamente testemunho da santidade de Deus e de sua esperança na salvação, reconfortando-se mutuamente sob a moção do Espírito Santo. Por falta de ministro sagrado ou por outra causa grave, se a participação na celebração eucarística se tornar impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra, se houver, na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano. Ou então se dediquem à oração durante um tempo conveniente, a sós ou em família, ou em grupos de famílias, de acordo com a oportunidade. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir.
esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina as minhas trevas com tua luz. Vai. Jesus, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Quando faltei à missa, eu fugia de mim e de ti, mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Fonte de misericórdia que jorra do templo, vai. Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, vocês. Jesus, rosto humano de Deus. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 31 de março, nós recordamos Santo Amós, este que foi profeta. Nós temos um livro no Antigo Testamento que foi escrito pelo profeta Amós. Ele é o terceiro dos profetas menores. O seu livro no Antigo Testamento tem 9 capítulos. Ele é natural de Tecoa, que fica aproximadamente 8 quilômetros ao sul de Belém. Portanto, ele faz parte do Reino do Sul de Judá. E no período de Jeroboão II, que era o rei do norte de Israel, ele profetizou. Possivelmente ele era muito jovem quando sentiu o chamado de Deus que o enviou a profetizar no Reino do Norte. O reino de Jeroboão II, no norte, aconteceu entre os anos de 783 a 743. E o que acontecia naquele período? Havia muita prosperidade de algumas pessoas em Israel e agora já passavam a substituir sua confiança. Ao invés de depositar sua esperança e confiança em Deus, começavam a confiar apenas nas forças políticas e materiais deste mundo. Eles cresciam em poder, cresciam em bens materiais e os seus corações se afastavam de Deus. E exatamente aqui, um homem simples, um pastor de ovelhas, foi chamado por Deus a ir anunciar
que os corações humanos deveriam se voltar para o verdadeiro Deus e não para ídolos falsos, não para falsas confianças. E assim, o profeta Santo Amós anunciou que deveriam voltar-se para Deus. Anunciou também as injustiças que aconteciam, de tantos corações que eram corruptos, que se enchiam de poder e de riquezas, e se esqueciam de Deus, mas também se esqueciam do próximo. E outros tantos passavam pela pobreza e pelas dificuldades. Santo Amós, ele está no céu e intercede por nós para que sejamos nós pessoas justas e que busquemos Deus acima de tudo. Às vezes o nosso coração quer confiar pura e simplesmente nas coisas deste mundo, nos poderes deste mundo, nos sistemas deste mundo, mas nós sabemos que o nosso coração só encontra segurança e verdadeira paz quando confia em Deus. É isto que o profeta Amós anuncia. Ele denuncia e anuncia que o coração deve estar em Deus e não nas coisas deste mundo. Ele é considerado mártir na Igreja Católica porque o sacerdote Amazias o espancou e depois o filho do sacerdote, Osias, perfurou as suas têmporas com ferros e então ele foi levado à morte na sua terra natal, onde foi sepultado junto ao corpo de seus pais. O profeta Amós anunciou Deus em primeiro lugar, anunciou a verdadeira justiça, que é dar a Deus o que é de Deus, confiar nele, e no final terminou morto, porque anunciou a fé e a esperança em Deus nosso Senhor. Peçamos hoje a intercessão de Santo Amós, profeta e mártir. Ó Deus, que no caminho da salvação ajudais a nossa fraqueza com o testemunho e a proteção dos santos, concedei que ao celebrar a festa de Santo Amós, cheguemos até vós seguindo seus exemplos, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Amós, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Não se pode servir a dois senhores, escolhendo por um despreza o outro. Então me diz qual será a tua escolha: Deus ou dinheiro, Deus ou dinheiro. Não se pode servir a dois senhores, escolhendo por um despreza o outro. Então me diz qual será a tua escolha: Deus ou dinheiro, Deus ou dinheiro. Viver uma vida infeliz e os bolsos cheios de money. Ou se enriquecer dos bens eternos que as traças não podem corroer. Tudo nesta vida vira pó, e o que vem de Deus não passará. Dividido não dá pra ficar, uma escolha é preciso fazer. Pra tua salvação não tem liquidação. O teu amanhã pertence a Deus.
e bem complicado escolher um caminho. Nada é de graça, a vida que passa, você na luta se sente sozinho. Como que faz? Tudo é demais, Deus me ajude, me dê solução. Tudo tão caro, olha meu caro, cuidado pra não fazer confusão. Din, din, algumas coisas sim, ele resolve. Sim, sim, claro que entendo se isso te comove. Sem fim, por grana e mais grana, você se move. Enfim, que ela garante a salvação, me prove. Deixe no bolso, mas não deixe ir pro coração. Tenha na conta, irmão, mas faça a separação. Não deixe que o valor dite os seus valores. Lembre que ninguém pode servir a dois senhores. Tudo nessa vida vira pó, e o que vem de Deus não passará. Dividido não dá pra ficar, uma escolha é preciso fazer. Uma escolha é preciso fazer. A tua salvação não tem liquidação. O teu amanhã pertence a Deus. Seja Deus o teu Senhor. Dividido não dá pra ficar. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. A fé dos simples é admirada e louvada por Jesus, que neles reconhecem uma manifestação maravilhosa da benevolência do Pai. Ela continua no decorrer dos séculos a proclamar as maravilhas da história da salvação, escondida aos sábios. Esta fé, em harmonia com a simplicidade da Virgem, fez com que progredisse o reconhecimento da sua santidade pessoal e do valor transcendente da sua maternidade. O mistério de Maria empenha cada cristão em comunhão com a Igreja, a meditar no seu coração aquilo que a revelação evangélica afirma acerca da Mãe de Cristo. Na lógica do Magnificat, cada um experimentará em si mesmo, depois de Maria, o amor de Deus e descobrirá, nas maravilhas realizadas pela Santíssima Trindade, na cheia de graça, um sinal da ternura de Deus pelo homem. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Ave cheia de graça, bendita sejas mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes ninar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Ave cheia de graça, bendita
sejas mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida